Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? O tema dessa aula de hoje é a relação entre o direito à educação e o dever do Estado em oferecer a educação, em oferecer esse direito, tá? Então, com isso a gente vai discutir um pouco, historicamente, como que se dá esse conflito, né? Que não deveria ser um conflito, que deveria ser harmonioso, né? A relação entre direito e dever, né, relacionado à educação, mas a gente vai ver historicamente como que essa dualidade, né, direito e dever, se constituiu historicamente nas políticas, né, na legislação educacional ao longo da história brasileira, tá certo? Aqui a gente vai usar como referência o texto, o artigo do Demerval Saviani, Vicissitudes e Perspectivas do Direito à Educação no Brasil, uma abordagem histórica e a situação atual, que está na revista Educação e Sociedade, volume 34, de 2013. O ano aqui da publicação desse artigo é importante porque lá no finalzinho a gente vai discutir algumas coisas da situação atual que, inclusive, que são posteriores ao próprio artigo, tá certo? Bom, o que o autor, logo no começo do texto, já ressalta é que a gente precisa, para a gente estudar, né, o direito à educação, para a gente analisar o direito à educação, né, é compreender que nem sempre um direito proclamado, ou seja, um direito formal, um direito que está previsto numa legislação, numa Constituição, nem sempre ele se constitui como um direito real. Ou seja, não é o fato de estar na Constituição que significa que esse direito é de fato exercido pelos cidadãos. E isso tem a ver, sobretudo, com a noção de dever do Estado em garantir esses direitos. Então, o que o Saviani vai apontar ao longo de todo o seu texto é que, historicamente no Brasil, se constituiu uma cisão, uma divisão entre o direito que é proclamado e o dever do Estado em garantir esse direito, né? Como que historicamente, né, embora em muitos momentos a educação tenha sido de fato colocada como um direito fundamental, um dos direitos sociais mais importantes, né, para os cidadãos, nem sempre, ou quase nunca, ele foi assumido de fato, realmente, como um dever do Estado, né? E aqui a nossa proposta é justamente entender como que se dá esse conflito entre direito à educação e o dever de educar por parte do Estado. Começando lá nos primórdios, na colônia, né, a gente tem uma prevalência, né, da educação promovida pela Igreja Católica, especialmente pelos jesuítas, né? Então, a gente tem já nos regimentos, que são de 1547, 48, né? Os regimentos é um, um ordenamento jurídico, né? Uma legislação que determina ali as funções, né? Da coroa no processo de colonização, especialmente no que tange às questões educacionais, né? Esses regimentos, eles determinam que a coroa portuguesa, ela tem a, 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 a função de manter financeiramente o ensino, mas a obra educativa, ou seja, quem assume essa, de fato essa responsabilidade educativa são os jesuítas, né? E essa educação ela tem um caráter de catequese, sobretudo ali da população indígena aqui da colônia, né? Ainda na colônia, né, alguns anos depois desses regimentos, nós temos aí a definição de um orçamento específico, né, para essas obras educacionais, né? Então, já data da colônia, né, essa destinação orçamentária para a educação, né? E o que se estabelece, né, no conhecido como redízima, né, é a destinação de 10% da arrecadação da coroa para os colégios jesuítas, né? E aqui a gente já percebe, né, uma, um- um- um-
uma situação que vai se perpetuar, que vai estar presente ao longo da história da educação no Brasil, que é recursos públicos, ou seja, né, a manutenção financeira do ensino é responsabilidade da coroa, responsabilidade do Estado português, né? Os recursos são públicos, né, a arrecadação da coroa que vai ser destinada à educação, né, mas o controle desses recursos, né, ou a decisão de como eles vão ser investidos, fica na mão dos jesuítas, fica na mão de uma ordem religiosa da Igreja Católica, né? Então a gente tem aqui uma educação pública religiosa em que há ali um conflito não, uma mistura daquilo que é público e daquilo que é privado. Afinal de contas, né, a Igreja Católica não é exatamente uma instituição pública, ela é uma instituição privada. Ainda que, isso é muito importante de se constatar, que até o finalzinho do período imperial no Brasil, Estado e igreja, eles estão relacionados, eles estão articulados. Tanto é que o catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro. Mas a gente não pode considerar, mesmo, né, com esse entrecruzamento, com essa imbricação entre Estado e igreja, a gente não pode considerar a igreja como uma instituição propriamente pública, tá certo? E aí o que a gente percebe é que, desde o tempo da colônia, há uma destinação de recursos públicos controlada por uma instituição privada, que é a Igreja Católica. O fato é que, nesse período, nesse primeiro período colonial, né, em que há a presença dos jesuítas no controle da educação no Brasil, né, é que, de fato, menos de 0,1% da população brasileira tem acesso a essa educação promovida pelos jesuítas, né, considerando que mulheres, escravos libertos, enfim, mas a grande maioria da população brasileira não tinha direito, né, a acessar essas obras educacionais dos jesuítas. Essa situação começa, né, a tomar uma outra forma com as reformas pombalinas, ainda no período colonial, né, quando o Marquês de Pombal assume a administração da colônia e passa por nessas reformas pombalinas, elas têm um sentido de uma, vamos dizer assim, uma profissionalização da administração da colônia, né? No campo da educação, a gente tem ali os primeiros ensaios para a formação de uma educação pública estatal, ou seja, uma educação pública promovida pelo Estado e não pela Igreja, né? Tanto é que é nesse período que a gente tem a expulsão dos jesuítas do Brasil, né? E eles abandonam aí as suas obras educacionais aqui. Essas reformas pombalinas, né, e no campo da educação isso é bastante claro, ela tem uma inspiração iluminista, né? A gente está falando aqui de um período em que o iluminismo na Europa ganha força, né? Os ideais de liberdade, de igualdade, fraternidade, né, que vai inspirar a Revolução Francesa, a ideia de separação entre Estado e, e religião, Estado e Igreja, né? Isso vai ficando cada vez mais claro, né? A partir desses ideais iluministas, um processo de racionalização, né? Da vida, uma racionalização do entendimento da vida, uma racionalização da administração do Estado, né? Um processo que a gente chama de secularização, né, da vida, que é o afastamento real, né, da vida, da organização da vida social dos preceitos religiosos, né? Então a gente tem nesse período das reformas pombalinas a substituição dos colégios jesuítas pelas chamadas aulas régias, né? Passa a ser então responsabilidade do Estado o pagamento do salário dos professores e o estabelecimento ali de diretrizes curriculares. Mas a responsabilidade por materiais, infraestrutura e os recursos pedagógicos são dos professores, né? Então a gente vê ali o Estado como um promotor da educação pública, né?
Então, o Estado ele é responsável financeiro, mas ele também é responsável pela promoção da, da, da educação pública, mas a responsabilidade de alguns elementos fundamentais para o exercício dessa educação, né, como a infraestrutura, né, os materiais, os recursos pedagógicos, são de responsabilidade do professor. Nesse período, a gente tem era muito comum os professores darem aula nas suas próprias casas, né? Afinal de contas, não tem a construção de escolas públicas, né? Os professores que são pagos pelo Estado, eles, enfim, dão aula nos seus próprios, nas suas próprias casas ou infraestruturas que eles mesmos constroem ou são responsáveis pelo aluguel, o que seja, né? Embora, né, exista aqui nesse período pombalino, né, que a gente chama das reformas pombalinas, uma mudança de perspectiva, né, da relação do Estado com a educação, né, o Estado assumindo isso como um dever, ainda há, né, uma insuficiência de recursos, né? Então, falta investimento, né, para infraestrutura, né? Então, esse ensino é conferido de forma muito precária, né? Existe uma insuficiência de recursos, uma destinação insuficiente de recursos para que essa educação pública e estatal, de fato, é, é, possa ter alguma pretensão de se democratizar ou de se universalizar, ainda que essas palavras nem estivessem aí no repertório dos pensadores da educação nesse período, né? Ah, com a independência do país, né, em 1822, né, e a Constituição do Império Brasileiro, né, a partir da Constituição de 1824, né, a gente tem ali alguns princípios educacionais que já estão ali presentes nessa Constituição, né, entre eles a que se destaca é a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Aqui é a primeira vez que aparece, né, até porque é a nossa primeira Constituição, é a primeira vez que aparece uma legislação que define essa instrução primária gratuita, né, a todos os cidadãos. Mas nessa Constituição não há uma definição clara, né, do dever do Estado no oferecimento dessa instrução, né? O que a gente tem é já em 1834, então 10 anos depois da Constituição, um ato adicional que vai transferir a responsabilidade das escolas primárias para as províncias, né? Isso, de certa forma, garantiria agilidade no processo de instalação, né, de construção de escolas, mas o que a gente viu, né, de concreto é que as províncias não tinham recursos suficientes, nem recursos financeiros, nem técnicos para a implementação dessas escolas, né? Então, o que a gente tem, né, embora houvesse ali formalmente um esforço, uma instrução para que o ensino primário fosse garantido a todos os cidadãos, o que a gente tem de fato nesse período imperial, uma escola, uma educação pública absolutamente insuficiente, né? É, existe, né, o que é importante da gente entender, né, nesse período é que existe uma consciência da importância do investimento em educação, mas essa consciência ela não se traduz em investimentos efetivos, em ações efetivas, né, no sentido de ampliar o investimento em educação, tá certo? Então a gente começa a perceber aqui, já observando esse período da colônia e do império, né, já de um país independente, é que o grande entrave para, né, a consolidação da educação como um direito e como um dever do Estado é justamente a falta de investimento, né? Isso, de certa forma, vai ser algo permanente, né, na nossa história. Passando ali para a nossa primeira república, né, o período que a gente chama de primeira república, com a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, a gente tem alguns avanços, né, principalmente em relação à laicidade da educação pública. A gente viu, né, já no período pombalino, que
os jesuítas não são mais os responsáveis pela educação, que agora a educação pública ela é estatal, mas isso não quer dizer que a religião deixou de fazer parte da educação. Tanto é que a gente tem a permanência aí durante muitos e muitos anos, né, do ensino religioso na educação pública, tá certo? Mas na Primeira República, pelo menos se coloca esse postulado, né, de que a educação pública deve ser laica, né? E que o Estado tem a responsabilidade de instituir um sistema público de ensino, tá certo? É, é, mas a Constituição de 1891, que é a Constituição, a primeira Constituição da República, ela estabelece também que o país é uma república federativa, ou seja, um regime político que é descentralizado, né? Cada unidade da federação, cada estado da federação tem uma certa autonomia, tá certo? Daí se chega, né, a uma conclusão, né, naquele período, de que se o regime político é descentralizado, a educação também deve ser descentralizada. Portanto, a instrução pública é de responsabilidade dos estados e não da União, não do governo federal, né? O que a gente tem de fato é que essa educação descentralizada é uma educação que está submetida a uma lógica política do período, que é a política dos governadores, de alternância de poder, né, principalmente entre as oligarquias mineira e paulista, né, e todas as outras oligarquias meio que à mercê dessa alternância, né, isso tem uma implicação no campo da educação, que é a estagnação, né? Essa política dos governadores faz com que não haja, de fato, investimento dos estados, né, dos estados da federação, em educação, fazendo com que, né, no final desse período que a gente chama de Primeira República, lá nos anos 20, a gente tem uma taxa de analfabetismo no país de 65%. Ou seja, né, a ideia de que ah, a educação é um direito de todos não se concretiza, né, como um dever do Estado, porque o Estado não garante este acesso à educação, a essa instrução primária, né, básica da população, né. É nos anos 30, com o início do que a gente chama de Era Vargas, né, a partir da Revolução de 1930, que coloca fim a essa política oligárquica, né, da Primeira República, né, e com a Constituição, especialmente com a Constituição de 1934, que a gente tem uma definição mais clara, mais precisa e com maior atenção para os princípios da educação, né? Então, na Constituição de 1934, a gente tem a definição dos quais são os princípios da educação, ou seja, o que deve nortear as políticas educacionais, né, a partir desse período. Quais são esses princípios? Aqui eu estou meio que resumindo eles em alguns pontos. É o princípio da universalidade, ou seja, a educação é um direito de todos, né? Reforçando aí essa ideia de que todos os cidadãos têm direito à educação. Também é estabelecido a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, ou seja, é obrigatório que todos tenham o ensino primário e ele deve ser gratuito, né? Ah, Estabelece a liberdade de ensino e a liberdade de cátedra, a seleção por mérito, tá? Hoje, só um parênteses rápido, hoje a gente tem uma série de discussões que são bastante críticas à ideia de meritocracia. Mas, entendendo aqui no contexto dos anos 30, no contexto eh, de oposição a uma política oligárquica de privilégios, né, de grupos de interesse, a uma lógica patrimonialista, né, da administração do Estado, quando a gente estabelece a seleção por mérito, isso é um avanço. Tá? É claro que hoje a gente precisa colocar em perspectiva crítica essa ideia de meritocracia. Mas, nesse momento, a seleção por mérito ela é um avanço, porque ela está tentando romper com lógicas que são mais excludentes ainda do que a própria meritocracia, É claro que a gente, né, precisa pensar como que essa meritocracia aí
vai se tornando também um mecanismo excludente, mas esse é outro assunto que a gente trabalha em outro momento, né? Entre os princípios da educação, portanto, da Constituição de 1934, tá a seleção por mérito, né? A estabilidade e uma remuneração suficiente, né, condizente para os professores, né? E um ponto que é muito importante, que é a vinculação orçamentária, né, que estabelecia que União e municípios deveriam destinar 10% da arrecadação para a educação, enquanto os estados e o Distrito Federal deveriam destinar 20% da arrecadação, tá? Na prática, esses valores, né, essa porcentagem, nunca se concretizou, né? A gente teve níveis de investimento muito abaixo desses estabelecidos pela Constituição, né? Reforçando mais uma vez o que o autor do texto, Demerval Saviani, coloca, né, como essa diferença entre o direito proclamado e o direito real, né? Esse conflito entre o direito estabelecido na legislação e o Estado assumindo de fato o dever de oferecer esse direito, né? Ainda, né, nesse período, né, largo que a gente chama de era Vargas, a gente tem um momento de ruptura, que é em 1937, com a instituição do Estado Novo, né, no alto golpe que o Getúlio Vargas dá, suspendendo a Constituição de 1937 e elaborando uma nova carta, né, uma nova legislação, né, que garantia ali uma concentração de poder na sua mão. O que a gente tem nesse período do Estado Novo, que é um período ditatorial, em relação à educação, uma relativização do caráter público da educação, né? E uma relativização também da gratuidade, né? A gente tem, né, o Estado transferindo, né, para outros setores da sociedade, né, especialmente para a iniciativa privada, a responsabilidade, né, de alguns segmentos educacionais, por exemplo, o ensino pré-vocacional, perdão, o ensino profissional, né, sendo ali transferido para os criados, né, já na década de 40, SESI, SENAC, né. A gente tem ah, uma transferência de recursos, né, da União para os estados, municípios, mas também para as associações privadas. Então, o Estado ele financia a educação, mas ele financia a educação pública e também privada, né? E se estabelece, né, uma ideia de que todo mundo deve contribuir financeiramente, inclusive, para a educação, né? Estabelecendo ali as contribuições solidárias, né, em que os menos necessitados possam financiar os estudos dos mais necessitados, né? Então, a gente tem ali cobrança de matrícula, algumas contribuições mensais. Se a gente for pensar, né, fazendo um gancho aqui para a situação atual, né, as contribuições que se tem nas escolas públicas para a Associação de Pais e Mestres tem mais ou menos esse caráter. Não é uma contribuição obrigatória, né, mas é uma forma também dos indivíduos, dos cidadãos, né, financiarem a educação, financiar a escola, né, garantindo, por exemplo, compra de material, né, coisas que deveriam ser dever, responsabilidade do Estado, né? Um ponto importante da Constituição de 37, da Constituição do Estado Novo, é a exclusão da vinculação orçamentária, né? A gente vê, né, em 34, né, no começo dos anos 30, no começo da era Vargas, a gente tem esse ineditismo que é a vinculação orçamentária, ou seja, a determinação de quanto que deve ser destinado à educação por parte dos estados, dos municípios e da União, né? E o que a gente vê a partir disso é que é um jogo, né, de tirar e colocar a vinculação orçamentária na Carta Constitucional, né? A gente tem ali várias constituições posteriores, né, a de 34, e é sempre um ping-pong, né, jogando a obrigatoriedade desses investimentos, né, essa vinculação orçamentária, ora ela aparece, ora ela desaparece,
tá certo? Então isso vai estar muito presente. Então, já em 37, ou seja, 3 anos depois da vinculação orçamentária ter sido instituída, ela é excluída em 37, né? No período democrático posterior ao Estado Novo, né, com a Constituição de 1946, a vinculação orçamentária retorna, assim como retornam diversos princípios da educação que estavam lá na Constituição de 34. Né? Então, a Constituição de 46, por ser uma Constituição de um período democrático, né, ela tenta resgatar aqueles princípios da Constituição anterior ao Estado Novo. Né? Então, a gente tem ali um retorno de diversos elementos que estavam lá na Constituição de 34. Né? Mas, na prática, e essa é o grande mote da nossa aula, na prática, os orçamentos estavam abaixo do estabelecido, mesmo com a vinculação orçamentária prevista na Constituição de 46. Tá? A gente tem um curto intervalo democrático, né, aí que vai de 46 a 64, né? E em 64 nós temos a ditadura, a instauração de uma ditadura civil-militar, que vai ser regulamentada, vamos dizer assim, pela Constituição de 67. Né? Nessa Constituição de 67, diversos desses princípios, né, previstos, né, na Constituição de 46, que estavam também na Constituição de 34, vários desses princípios também são relativizados. Entre eles, o princípio da gratuidade. Né? Aí a gente tem uma substituição, né? A Constituição prevê, né, em determinados casos, a substituição do regime de gratuidade do ensino público pelo regime de concessão de bolsas no ensino privado, né? Bolsas que seriam reembolsáveis, algo parecido com o que é hoje o FIES, né? O financiamento estudantil, em que o Estado paga a mensalidade, né, como uma forma de crédito, de empréstimo, e os estudantes, assim que se formam, eles têm que devolver, né, eles têm que pagar esse crédito, esse financiamento. Né? Nessa Constituição de 67, né, do período ditatorial, a gente tem a exclusão dos princípios de seleção por mérito, né? Exclui-se também a estabilidade e a remuneração adequada dos professores, como a gente já viu em outra aula, é um momento em que, embora haja uma expansão do ensino público, da rede pública de ensino, há uma degradação, uma precarização das condições desse ensino público, né, marcadas principalmente, né, entre outros fatores, pela precarização do trabalho docente, do trabalho dos professores, né? E o que a gente vê, né, como isso denota, né, é que há uma redução drástica do orçamento para a educação. Né? A gente viu, né, na aula passada que existe uma ampliação do ensino público, mas com redução de orçamento, né, deteriorando aí as condições. Né? Mais uma vez, o que está previsto, mesmo que exista ali na Constituição de 67, por mais que ela seja uma Constituição autoritária, uma Constituição de um período ditatorial, existe ali a ideia de que a educação é um direito de todos, mas na prática, né, o Estado não assume esse dever de garantir essa educação. Com o processo de redemocratização, final dos anos 70, anos 80, né, que culmina ali na Constituição de 1988, a gente tem a redefinição dos princípios da educação, que são ampliados, são aperfeiçoados, né? Novos princípios são colocados em pauta, até pelas demandas da própria sociedade. Né? A gente tem a adoção de princípios, né, que estão previstos na nossa Constituição, que é a igualdade de acesso e permanência, a liberdade de ensino, o pluralismo de ideias, de práticas pedagógicas. Um ponto que é importante porque marca bem esse conflito, né, que está aí por trás da Constituição. A coexistência de instituições públicas e privadas, né, que foi um dos assuntos que a gente trabalhou na última aula. Né?
mas estabelece que nos estabelecimentos públicos o ensino deve ser gratuito, né? Valorização dos profissionais é um princípio da educação que está na Constituição de 88, né? A elaboração de planos de carreira, piso salarial, concurso, um regime jurídico único para as instituições mantidas pela União. Tanto é que, né, a gente está aqui numa rede federal de ensino, né, nos institutos federais de ensino, o salário de um professor do Instituto Federal de São Paulo é o mesmo salário de um professor da Universidade Federal do Amazonas, tá? Porque existe ali um princípio da educação que está na Constituição de regime jurídico único para as instituições, um regime jurídico para a contratação dos professores, né? Para os planos de carreira, né? Claro que tem alguns detalhes que podem ser diferentes, mas de uma certa forma existe essa determinação legal de que seja um único regime, tá? Na Constituição de 88, a gente também tem a inclusão de um princípio, que é o princípio da gestão democrática das escolas e da educação, ou seja, garantir acesso, garantir mecanismos de participação da sociedade na gestão da educação e na gestão das escolas, né? Se isso funciona ou não, se isso é colocado em prática ou não, é outra questão e a gente vê que não é, né? A gente também tem como princípio da educação, isso tudo eu estou dizendo o que está previsto, o que é formal, qual é o direito proclamado, quais são os princípios proclamados da educação na Constituição de 88, né? A garantia de padrão de qualidade, autonomia universitária, universalidade, gratuidade e obrigatoriedade do ensino fundamental, que depois se estende também para o ensino médio. Vinculação orçamentária, e de novo a vinculação orçamentária aparece. Tinha desaparecido na Constituição do período ditatorial, né, de 67, e volta no período democrático, né, de redemocratização, na Constituição de 88. Né, vinculação orçamentária que estabelece 18%, né, da arrecadação, do orçamento da União, né, deve ser destinado à educação e os estados e municípios devem destinar 25% do orçamento. E aqui, né, nos anos 90, a gente vai ver, primeiro, o desrespeito a essa determinação, essa vinculação orçamentária, o desrespeito puro e simples, né, dos estados, municípios, da própria União, de não aplicarem, né, essa porcentagem estabelecida, mas a gente também vê a criação de um artifício que foi muito utilizado nos anos 90, especialmente nos governos do Fernando Henrique Cardoso, que é uma forma de driblar essa vinculação orçamentária. A Constituição define que o orçamento, ou seja, né, o que é o orçamento da União, dos estados e do município? É a receita resultante de impostos. Isso é o texto que está na Constituição. Nos anos 90 foram criados, né, é, outros mecanismos de arrecadação por parte do Estado, da União, dos estados e do município, né, que não eram chamados de impostos, eles eram chamados de contribuições. Por exemplo, a extinta CPMF era uma contribuição. Se ela não é contribuição, ela não é imposto. Se ela não é imposto, ela não faz parte do orçamento e, portanto, os estados, municípios e a União não são obrigados a computar essa contribuição, essa arrecadação, né, por meio da contribuição e não do imposto, não é obrigatório destinar uma porcentagem dela para a educação. Então, esse foi um mecanismo utilizado, né, num momento em que o Estado estava aumentando a sua arrecadação, né, mas que não, essa arrecadação não se traduziu num aumento no investimento em educação. Por quê? Primeiro, porque existia um desrespeito, né, a essa vinculação orçamentária, e segundo, porque foram criados artifícios para que parte dessa arrecadação não fosse chamada de imposto, fosse chamada de contribuição. E se ela é contribuição, ela não é imposto, e só o imposto compõe o tal do orçamento. Então, esse foi um mecanismo muito utilizado nos anos 90, né, e que, de certa forma, permaneceu ali, ainda é algo que precisa ser resolvido, né? Então, a gente tem aqui
né, diante desse cenário histórico que a gente construiu, a persistência de um conflito, né? A educação como direito e a educação como dever do Estado, né? Algo que não deveria ser um conflito se traduz num conflito, porque existe uma dissociação entre o direito proclamado, né, e o direito real, o direito de fato exercido pelos cidadãos. E esse direito não é de fato exercido pelos cidadãos porque o Estado não assume o seu dever, né, de promover a educação, né? O que a gente percebe, né, e essa é a tônica dessa aula, é a tônica do texto, né, que a gente está utilizando como referência, é que historicamente houve uma resistência por parte do poder público, parte da União especialmente, em investir em educação, né? Não investir em educação significa a impossibilidade de resolver um problema fundamental, que é o problema da universalização do ensino fundamental e aí, né, até a ideia de universalização no ensino médio, né, fazendo com que o país tenha problemas sérios de analfabetismo, né, que melhoraram muito historicamente, mas que é um problema persistente, é um problema que outros países da América Espanhola, por exemplo, conseguiram resolver muito antes, né? Porque promoveram de fato uma universalização do ensino, né, com investimento em educação, coisa que o Brasil não fez desde a sua independência, né? Eh, e a gente vê, né, no cenário atual, diversos mecanismos, né, que se propõem a ser um enfrentamento do problema, mas que na prática são o protelamento, é a postergação do problema, né? Então a gente tem na própria Constituição de 88, né, algumas disposições transitórias que estabelecem que por 10 anos, né, os estados, os municípios e a própria União devem destinar 50% dos recursos da educação para promover a universalidade, né? Coisa que não foi feito. Então isso tinha, né, tinha essa obrigatoriedade que em 10 anos, 50% do orçamento da educação fosse destinado à universalização do ensino. Isso não aconteceu. A gente tem o Fundef, né, já nos anos 90, que tinha a mesma finalidade, né, destinar, aumentar os recursos para a universalização. Também tinha validade de 10 anos e também não foi implementado de fato, né, essa universalização não foi de fato implementada, né. A gente teve a LDB, que estabeleceu a década da educação e que também, na prática, não efetivou essa universalização, né? O Plano Nacional de Educação, também com validade de 10 anos. O Fundeb, com validade de 14 anos, que venceu agora em 2020, foi renovado ali às duras penas. Ou seja, a gente tem diversas medidas que buscavam, né, teoricamente, enfrentar o problema da universalização do ensino e que na prática eles são só jogar para frente, só empurrar com a barriga esse problema, né? Estabelecendo metas de 10, 15 anos e que quando chega o final desse período eles são jogados para frente novamente, né? Associado a isso, a gente tem nos anos 90 e nos anos 2000, né, a vigência, né, de uma ideologia neoliberal, né, que toma conta ali dos países da periferia, aliás, toma conta do mundo, né, e tem um impacto muito grande nos países da periferia do sistema capitalista, né, que ausenta o Estado das suas responsabilidades. É como se o Estado fosse demitido, né, das suas responsabilidades em relação a alguns direitos, entre eles a educação, né. Então a gente tem aí ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, né, o estímulo à filantropia, ao voluntariado, né, que transfere para a sociedade civil as responsabilidades pela educação, né. Isso foi muito presente, né, na proposta do MEC, né, no governo Fernando Henrique, que era o programa Acorda Brasil, está na hora da escola, né, que estimulava a sociedade a participar da educação, não a participação cidadã, né, na gestão democrática, mas é assim, ó, vai lá e oferece curso de empreendedorismo, oferece reforço escolar,
né, de forma voluntária, de forma filantrópica, né, fazendo com que o Estado tivesse cada vez menos responsabilidade com a educação e com o compromisso de universalização, né. No governo Lula, né, embora tenham tido muitos avanços em relação ao governo Fernando Henrique, né, o movimento Todos pela Educação assumiu esse papel de transferir, né, para a sociedade civil algumas responsabilidades, né. E a gente tem ali o fortalecimento também da iniciativa privada em diversos níveis da educação, no ensino superior, no ensino médio, na educação básica, na educação infantil, mas no ensino superior acho que é mais marcado, né, esse fortalecimento da iniciativa privada, né, a chegada de grandes conglomerados de capital internacional, donos de redes de ensino, redes de faculdades, né, eh, muitas redes públicas, né, municipais e estaduais, usando materiais de ensino privado, sistemas apostilados e tudo mais, né? Eh, e aí o que a gente constata, né, é que esses anos 90, né, ele sacramenta algo, né, os anos 90 e os anos 2000 sacramenta algo que é uma inversão do princípio constitucional. O princípio constitucional é educação como direito de todos e dever do Estado. Mas na prática o que a gente tem é um dever de todos e um direito do Estado. Tá certo? Bom, é essa a proposta da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aproveitar bem a leitura do texto. Qualquer dúvida, me procurem e um grande abraço.